Olá, estou aqui para apresentar o Tech Challenge 3, que se trata de um assistente virtual médico. Então, o que foi utilizado, né? Basicamente foi nos dado um problema onde um hospital precisa de um assistente interno para apoiar os médicos com alguns protocolos, com checagem de segurança, organização de condutas, esse tipo de coisa. Então, basicamente nós temos um risco central que é a saúde, e o assistente precisa ser seguro, auditável e explicável. Ou seja, ele não pode inventar e muito menos prescrever nada. Então, o objetivo desse Tech Challenge 3 aqui é mais ou menos demonstrar como que foi feita a arquitetura, né? Que a gente utilizou o LangChain aqui como RAG, o LangGraph como o fluxo. E eu vou explicar um pouquinho como que foi feito aqui. A gente dividiu entre back-end e front-end, tá? A parte de front-end, basicamente, o que que o sistema entrega, tá? É um chat clínico, muito parecido com um chatzinho do WhatsApp, onde a gente faz perguntas rápidas e ele responde padronizada, né? Algumas respostas padronizadas de acordo com documentos internos, ou se nós estivermos utilizando uma LLM, ele também responde utilizando fontes de LLM, tá? Então, as respostas são, como eu já disse, com base nessas fontes. Alguns alertas, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês quando rodar a aplicação que ele faz alerta de se o paciente tem algum exame pendente, ele vai acusar, enfim, algumas dos sintomas também ele deixa já como alerta ali, né, para o médico. Então, as políticas de segurança, né, como eu já falei, então ele recusa fazer a prescrição de dose, posologia ou de remédio controlado. E a gente utilizou no back-end um Fast API. Então, basicamente, ele faz um post, né, no API barra chat, que vai estar aqui, ó. Fazer esse cara aqui é o post que a gente faz, tá? Então, basicamente, como que funciona esse post? Ele faz uma orquestração com um LangGraph, onde define o fluxo. Então, basicamente, o fluxo vai ser a parte do policy, depois vem a parte do load, carregar o paciente, né, verificar se tem exames pendentes, retornar o que tem de exame pendente e, no final de tudo, gerar a resposta. Aqui no relatório técnico tá bem explicadinho todos esses passos que eu estou falando, tá? Tem o fluxo aqui, ó, da política, do load patient, dos exames pendentes, enfim. Aqui já está tudo bem detalhado, tá? Então a parte de front-end foi colocado no Docker, tá? Então a gente vai subir aqui a parte do container. Eu já deixei pronto aqui, ó, um reset Docker aqui, que basicamente esse script aqui, o que que ele faz, tá? Se tiver o container rodando, ele para e reinicia um novo container, tá? Então, basicamente, é só estar dentro da pastinha aqui do nosso Tech Challenge 3, rodar o Docker, o reset Docker aqui, que ele para o container ativo e sobe um container novo, tá? Deixa eu verificar aqui, o chat já estava rodando aqui, mas eu vou começar do zero aqui. Então vamos lá. Como o Docker mostrou ali, ele subiu na porta 8000. Então aqui, esse é o nosso visual, né? Que é um chatzinho que lembra um pouco aquele tema Dark, né? Do WhatsApp. Aqui a gente deixou pré-configurado dois pacientes, então o paciente 01 e o paciente 02, tá?
Aqui é a identificação do médico para alguma resposta mais personalizada. E aqui o modelo padrão, que é a parte do Fine Tunned que a gente fez com LoRa, tá? No resumo técnico está explicando bem bonitinho o que foi feito, toda a parte de pré-processamento, a parte de Fine Tuning. E eu vou deixar o padrão Envy aqui, porque para subir esse cara aqui, ele baixa mais ou menos 2 gigas, né, de dependências no Docker. Então fica mais fácil e mais leve a gente mostrar aqui por questão de poder computacional. Então, se a gente digita aqui um olá no nosso chat, ele vem aqui, já está pensando, né? Ele está aqui ó, no processando. Então ele veio a resposta: olá, bem-vindo ao assistente médico do hospital. Paciente, né? Então, por que ele veio com isso aqui? Tem a parte de anonimização de alguns dados, como pode ver ali no relatório técnico, alguns dados estão anonimizados, então eles estão mascarados, tá? Então, resumo do caso: paciente feminina, tal, 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 54 anos, com ASDM2, atendida por dor torácica atípica. Então, basicamente, aqui é um resumo do caso. Esse resumo do caso eu deixei para ficar repetindo sempre a cada interação que a gente faz. Então, a partir do momento que eu mandar a segunda pergunta para o nosso agente aqui, ele vai me retornar o resumo do caso sempre. Eu achei interessante pelo fato de que, se você precisar copiar, enfim, reenviar a mensagem para algum outro lugar, ele já tem o contexto do paciente aqui, tá? Então, basicamente, ele tem alguns alertas para esse paciente, que ele tem 2 exames pendentes, que é o troponina e o raio-x, e ele já dá alguns próximos passos e algumas sugestões de como ele pode ajudar, tá? Então, basicamente aqui, ó, se a gente for, ele já deu, né, o alerta aqui. Então, a gente pode fazer a pergunta: quais exames estão pendentes? Ele vai pensar um pouquinho e vai trazer a resposta para a gente. Então, aqui, como eu falei, ele traz o resumo do caso novamente: paciente feminina, 54 anos, tal, 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 né? Mantendo o contexto do paciente 1, que foi o que a gente selecionou aqui. Tem então aqui, ó, hipóteses, possibilidades já levantados na visita anterior, tal. Síndrome do nananana. Exames pendentes. Com base nos alertas, há 2 exames pendentes solicitados em. Então, ele tem aqui os exames pendentes próximos passos aqui. Então, vamos testar a política aqui, ó, de, de fazer ele fazer a prescrição. Solicitação não permitida. Não é possível realizar prescrições, tá? Então, aquela parte de política, ele já deixa bem explícito para a gente aqui que ele não consegue fazer nenhum tipo de prescrição de dose, podologia, remédio, enfim. Só para a gente mudar aqui, eu vou mudar aqui para o paciente 2 e vou me pedir para. Me descreva o paciente P002, que é o caso que a gente já trocou aqui. Ou seja, a gente estava com um paciente no contexto aqui. Foi por isso que eu falei que eu sempre repeti aqui na mensagem o contexto de qual paciente estava. Porque se mudou o paciente aqui da conversa, tá? A gente mantém aqui, ó. Então, o segundo paciente é: resumo do caso: paciente sexo masculino, 38 anos, com diagnóstico prévio de asma, sem alergias.
Então, basicamente, ele tem um contexto clínico aqui, asma com comorbidade de base, e tem um exame pendente que é o PickFlow, sem alergias, tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso assistente aqui. Como foi visto, ele tem uma base, um guideline bem sólido na parte de prescrição, já tem uns alertas automáticos assim que a gente coloca os dados do cliente. Então, ele cita também, né, algumas das fontes de onde ele procura na nossa base, no nosso treinamento ou no LLM, depende do que a gente está utilizando aqui. No caso, a gente está utilizando um padrão do Envy. Eu vou mostrar como configurar esse cara aqui. Basicamente, o padrão do Envy ele está utilizando o modelo do Anthropic, o Claude Sonnet 4.6. Tá bom? O vídeo está ficando muito longo. Eu vou mostrar aqui só como que a gente sobe a configuração para fazer, para rodar ele com o HF, tá? Com o Hugging Face. Então, basicamente, o que que muda, tá? A gente tem que declarar uma variável de ambiente aqui, um env com o TC3 aqui, LLM Provider igual a HF. Aqui no env ele está com a minha chave, né? A minha API key, então não vou deixar exposta aqui, mas ele está com o Anthropic, que é esse caso de cima aqui, tá bom? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é trocar o nosso env aqui para o HF, que ele já vai fazer o contexto para o Hugging Face para utilizar o nosso LoRa, tá bom? Bom, esse é o nosso projeto, então vou ficando por aqui. Muito obrigado.